O excesso de peso atinge muitos brasileiros e a obesidade mórbida é o estágio mais grave da doença. Esse tipo de obesidade tem cura, mas é necessário muito empenho. O brasileiro está ganhando peso perigosamente. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, mais da metade da população, 53,8%, está acima do peso e 18,9% dos brasileiros são obesos. Os riscos são desde os riscos mais simples e mecânicos, como por exemplo uma sobrecarga nas articulações, problemas de joelho, dores no corpo, até problemas mais graves, como por exemplo diabetes, a hipertensão, determinados tipos de câncer têm mais incidência na população obesa, como câncer de mama, câncer de intestino e os riscos cardiovasculares, que são os mais destacados ultimamente. A obesidade mórbida é classificada como grau 3, que é a mais grave pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo. A obesidade mórbida, ela não é simplesmente um transtorno alimentar. Então, tem vários outros fatores associados. Então, fatores psicológicos, fatores emocionais, culturais, fatores financeiros, né? Então, é preciso tratá-la pensando em todos esses fatores. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de pessoas com obesidade mórbida. 1 em cada 5 brasileiros sofrem com essa doença. E 78% dos óbitos registrados aqui no Brasil são decorrentes do excesso de peso. O Paulo é um jovem de Pindamonhangaba de 28 anos que passa a maior parte do tempo assim, sentado. Ele tem dificuldades para se locomover por ser um obeso mórbido. Eu sempre, desde criança, fui gordo mesmo. Mas depois do 18 que começou a aumentar, que eu parei de estudar, eu comecei a comer muito e foi aumentando o peso. Para passar por uma cirurgia bariátrica, o Paulo precisa emagrecer, consumindo apenas legumes, verduras e frutas. E para manter esse regime, ele tem recebido ajuda da Ação Solidária Adventista, um órgão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque o Paulo é uma pessoa que realmente ele é uma pessoa que necessita muito da nossa ajuda. Ele, a mãe e o irmão, eles não têm emprego e também não têm nenhuma ajuda de nenhum órgão social, nem de prefeitura, nem de nada. Então, a gente está aqui ajudando ele naquilo que a gente pode. Eles são as pessoas que, tipo assim, a gente tem que adotá-los como filhos, porque eles não têm ninguém por eles. É só os 3 e mais ninguém. Para tratar a obesidade mórbida é necessário uma junta médica e muito empenho do paciente. Mas o melhor remédio contra essa doença é a prevenção. Hábitos alimentares mais saudáveis aliados à prática de exercícios físicos. O que é importante ela praticar atividade física? Ela vai estar tendo um gasto calórico que vai combater o quanto de caloria ela consome diariamente em suas refeições. Então tem que ser uma balança meio igual. Ela consome lá, um exemplo, 1.000 calorias diárias e vai ter que vir para uma academia, para uma atividade, somando as atividades cotidianas do dia, ela vai ter que gastar um pouco mais. Aí isso ela vai estar sempre o quê? Ou se mantendo no peso adequado, ou perdendo um pouco de massa gorda, que a gente fala, e sempre buscando melhorar a massa magra para manter o metabolismo em bom funcionamento. Você acompanha agora as notícias nacionais no Giro News. Ok, vamos às notícias. A Anatel registra mais de 900 mil queixas contra serviços das teles. A principal é a dificuldade que o usuário tem em decifrar as contas. O Bitcoin, moeda virtual, entra no mercado futuro dos Estados Unidos nesta segunda-feira. Pode proteger grandes empreendimentos das oscilações. A Câmara dos Deputados gasta 4 milhões de reais em auxílios moradia, mesmo tendo 84 apartamentos funcionais vazios. Apesar do mau exemplo, pode cortar benefícios da Previdência Social, faz economia com o chapéu dos outros. Corpo da atriz Eva Todor, vítima de pneumonia aos 98 anos, será cremado após velório no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Já já eu volto com outras notícias. Cada vez mais as crianças têm usado tablets e smartphones em todo o mundo. Com isso, os pais têm um grande desafio: encontrar um certo equilíbrio nessa relação dos filhos com a tecnologia. De acordo com especialistas, estabelecer limites para as crianças quanto ao uso dos eletrônicos é importante, mas a proibição está longe de solucionar o problema,
Pesquisas apontam que pais muito evasivos e controladores costumam distanciar os filhos, o que pode gerar conflitos. Mas se os filhos são educados sobre valores sólidos e bem definidos do que é certo e errado, a tendência é que essas crianças acionem o alerta vermelho diante de um conteúdo impróprio e inadequado na tela. Psicólogos também afirmam que não há fórmula quando se trata de horários e conteúdos. O que a família deve perceber é se o uso desses equipamentos não está atrapalhando o desenvolvimento de atividades físicas e de relacionamentos. Você fica agora com a entrevista de hoje. Hoje nós vamos falar sobre mortalidade materno-infantil. E, embora seja um tema um tanto árido, né, a gente tem aqui a comemorar que a região metropolitana do Vale do Paraíba conseguiu dar uma subida aí no nível de atenção a esse momento, e a gente está aqui com a doutora Estela Zollner, que é infectologista, e nós vamos conversar com ela a respeito disso. Tudo bem, doutora Estela? Satisfação grande tê-la conosco. Satisfação. Por que tem tanta morte ainda, né, nesses momentos de parto, esse sequenciamento do início da vida? Início da vida mesmo, né? A mortalidade infantil é aquela morte ocorrida no bebê antes de completar 1 ano de vida. Então, até 11 meses e 29 dias. Isso é um jeito de olhar a saúde pública que é mundial, né? Na década de 70 do século passado, nós tínhamos uma mortalidade infantil de 72, mais ou menos, por 1000 crianças nascidas vivas. Isso é um horror. Isso é um filme de terror. Na medida em que você vai fazendo saneamento básico, dando atenção para a vacina, atenção à saúde, isso vai caindo. Então, as causas claramente evitáveis de mortalidade, elas vão sumindo, né? Então, nós estamos agora ainda em 2 dígitos, né? Suécia, 1 dígito só, né? Nós estamos em 2 dígitos, 10, 11, conforme a região, conforme a cidade, às vezes um pouco mais, por 1000 nascidos vivos. Por quê? Agora nós estamos combatendo as causas mais difíceis de combater. Quais são, doutor? Exemplo, as grandes malformações congênitas. Isso, muitas vezes, você não tem um fator causal evidente. Não foi porque a mãe tomou o remédio X ou se expôs à condição Y. Então, essas coisas são mais difíceis de controlar do que fazer saneamento básico. Botar esgoto, dar água tratada para as pessoas e oferecer vacina. Então, agora é um nó maior, onde a atenção tem que ser aprimorada. E, por isso, nós fazemos, então, esses comitês de mortalidade nos municípios. E a mortalidade materna, que é a vertente do nosso debate, é aquela morte ocorrida em uma mulher em razão do parto, da gestação e do parto, né? Isso é complicado de acontecer no século XXI. Nós queremos evitar, ao máximo possível, a ocorrência dessas mortes. Agora, nós estávamos em 9º lugar, numa aferição, digamos, entre 17 municípios. Agora passamos para o 6º lugar. Que ações especificamente levaram a esse resultado, doutora Estela? Fortalecimento da atenção, né? O que a gente precisa oferecer para as nossas gestantes? Atenção ao pré-natal. Se o pré-natal, no pré-natal se detecta alguma condição peculiar daquela gestante, é uma gestante que tem um problema de pressão alta, é uma gestante que tem uma cardiopatia, uma gestante diabética, ela precisa de uma atenção ainda mais diferenciada. E a atenção à criança, ao bebê, o acompanhamento desse bebê, o acompanhamento de saúde dessa criança. Então, com o evoluir da sociedade, mesmo da saúde, ainda não estamos no patamar ideal, mas avançamos em relação ao anterior, nós temos hoje a peculiaridade de bebês nascidos muito pequenos sobreviverem, ou terem cuidados na questão para resultar em sobrevivência. Nós temos bebês que nascem de mães que estão doentes de alguma forma, então nós temos um cuidado diferenciado para essas pessoas. Então, mas a batalha é grande. O desafio é enorme e precisa da outra parte. Qual é a outra parte? Na hora que o sistema de saúde pública oferece um pré-natal, que deve ser de boa qualidade, essa gestante, essa mulher precisa vir e aderir e fazer esse pré-natal, por exemplo.
A doutora Estela falou em diabetes, isso me traz uma curiosidade, porque todo mundo fica festejando, meu filho nasceu com 52 centímetros, 6 quilos e não sei o quê, né? E aí dizem que criança que nasce muito gordinha tem propensão a diabetes. Isso é folclore ou é verdade, doutora? Na verdade, é um pouquinho diferente a história. Primeira informação legal da gente falar, um bebê de 2,8 kg em diante, tá bom, tá bom. Bebê menorzinho, bebê menor que 2,5 kg, aí ele é delicado, tá? Mas de 2,8 kg em diante, a gente já está achando que ele está bom. A mãe diabética, na gestação, oferece ao seu bebê um sangue que circula junto, ali tudo junto, com alto teor de açúcar. Então, esse bebezinho, engorda. Então, é o bebê filho da mãe diabética que nasce grandão. Fora isso, quando ele nasce, ele não é diabético, é a mãe que era. Então, ele, às vezes, cai muito açúcar, nós precisamos ficar vigilantes, porque ele está acostumadinho com aquele açúcar em excesso. E no normal da vidinha dele, o açúcar vai ser muito menor, porque ele não é diabético. Então, nós temos que tomar cuidado para a glicose desse neném não cair muito. Então, o neném, filho de mãe diabética, nasce grandão, porque ele recebe muito açúcar na gestação. Bom, além de falar sobre a questão da mortalidade, eu acho que também o assunto puxa um pouco também pela morbidade na gestação, né? Sim. E nós estamos aí diante de números ainda alarmantes com relação à zika, à chikungunya, e tudo isso trazendo aí algum tipo de afetação, né? Temos aí também o problema do sarampo, que também assusta todo mundo, porque a mãe tendo sarampo pode afetar a criança nascer cega. Não sei também se isso é folclore, mas vou pedir à senhora para a gente desdobrar o tema na volta da entrevista. Com certeza. Doutora Estela Zollner, infectologista, está hoje conosco falando sobre esse tema muito importante, hein? Você, mamãe, você que está aí gestante, preste atenção, porque estão sendo feitas revelações muito importantes. E a gente já volta aqui. Na volta do intervalo, nós vamos falar dos motivos que impulsionam a violência no Brasil. Eu espero você. É no próximo bloco.